Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Tá na Rotina. Eu sou a Raquel do Fábio. Eu sou o Fábio da Raquel. E o podcast Tá na Rotina é para você, casal, porque aqui é o lugar que edifica a vida do casal. Exatamente. Aqui nós abrimos diálogos sinceros, diálogos que tragam reflexões reais e práticas da construção da vida a dois. Se você acredita que o amor é construído nas ações do dia a dia e deseja continuar cuidando desse amor que você está construindo, esse canal é para você. Esse canal é para você todas as terças-feiras às 19 horas e todas as sextas-feiras às 19 horas aqui no canal do YouTube para você, o Tá na Rotina. O tema de hoje nos chegou através de um de nossos seguidores que fez contato conosco através do nosso direct do Instagram. E é esse o propósito do Tá na Rotina: trazer luz, esclarecimento e reflexão para você, casal. E é um tema muito delicado e, mais uma vez, muito desafiador, que quando nós recebemos essa mensagem, a gente sentou, lemos, depois a gente ficou num silêncio, assim, processando as informações, porque foi tão sincero a mensagem desse irmão que a gente ficou meio, assim, não tem nem palavras para expressar como que a gente ficou e a gente decidiu trazer esse tema para o episódio de hoje. O tema é quando o ministério vira refúgio e a família fica para trás. É um tema extremamente delicado, como todos que nós trazemos aqui para esse bate-papo nosso, porque o ministério de Deus começa com a família, começando por Adão e Eva, Caim e Abel, lá no paraíso, história que todos nós já conhecemos. O principal propósito de Deus é a família. E aí, estamos abrindo agora mais um bate-papo. Sobre esse relato que esse irmão nos enviou. E antes de começarmos, vamos, como de praxe, abrir como nosso versículo de abertura. Eclesiastes 4:12. Diz assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. Ou seja, como casal, a gente tem que trabalhar juntos, a gente tem que se apoiar mutuamente e a gente tem que ter na nossa base ela que é a principal estrutura de qualquer construção, Deus. Sem Deus é mais fácil. Ou seja, o casal ele tem que andar em unidade, ele tem que andar em apoio mútuo e sempre buscando em Deus o abrigo, a segurança e as orientações para continuar seguindo essa construção. Deus tem que ser a base dessa construção familiar. E por que nos chegou esse tema é, quando o ministério vira refúgio e a família fica para trás? Vamos ver agora o relato do nosso seguidor. Olá, casal abençoado. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de saber qual é a opinião de vocês sobre uma mulher casada
que, em nome da obra do Senhor, acaba negligenciando a própria casa, os filhos e o marido. Já tentei conversar com ela, já procurei o pastor, mas infelizmente tive a impressão de que é como se eu estivesse fazendo uma tempestade num copo d'água. Tentei conversar com alguns irmãos, mas parece que ninguém me escuta ou me entende, ou como se eu estivesse abrindo uma brecha. Não sei se vocês vão me compreender. Ela está sempre envolvida nas atividades da igreja e diz que está servindo a Deus, mas em casa não faz nada, negligencia tudo. Como marido e pai, tenho vivido dias difíceis. É como se a igreja tivesse mais valor do que a nossa família. Será que é mesmo da vontade de Deus? Família seja deixada de lado em nome da obra. Estou cansado, confuso e, para ser sincero, um pouco perdido. Agradeço desde já por me ouvirem e por qualquer orientação. Ele já começa dizendo ali que ele está perdido. Perdido por quê? Então, quando ele se refere a estar perdido, ele está nos passando que está com um problema. Problema este que está sendo causado porque a esposa está exercendo a obra de Deus na instituição religiosa. E a principal missão dela está sendo negligenciada dentro de sua casa, seja com seu marido, seja com seu filho ou filhos, nas tarefas também que não estão sendo compartilhadas ou divididas, porque a principal prioridade dela é o ministério. E aí surge um problema. Problema esse que o nosso seguidor está ficando confuso, porque ele entende que a obra do Senhor começa a partir de sua casa, a partir de seu lar. Essa também é uma compreensão que não somente eu, Fábio, da Raquel, mas eu acredito que quem está nos assistindo também tem essa compreensão, que o dever de Deus, a missão de Deus começa dentro de nossos lares. Deus, família, filhos, trabalho. E a partir do momento que nós começamos a exercer mais essa missão e negligenciar nossos familiares, a nossa principal igreja, que é dentro de casa, porque eu compreendo que para sermos luz no mundo, em meio às trevas, ela começa dentro de casa. A partir do momento que eu semeio, a partir do momento que eu busco ser exemplo, a partir do momento que eu busco ser a figura de Cristo em minha casa. Eu, como sacerdote, a minha esposa, como pilar da casa. Então, o exemplo começa daqui. Nós primeiro temos que, essa compreensão que eu tenho, de cuidar primeiro da nossa casa. Depois de cuidar da nossa casa, cuidar das pessoas que estão mais próximas de nós. Porque não é somente orar. Orar e, se possível, cuidar dos irmãos que estão ao seu lado, passando por dificuldade. É isso que eu compreendo de Deus. E aí chega esse seguidor e ele fica confuso, porque a palavra é clara. Não dá para adorar dois deuses. Mas nesse caso aqui, que nós estamos nos referindo, é um único Deus. E a família é a base de Deus. A família é o ministério de Deus. Israel é ministério de Deus. E esse rapaz está confuso. O que você pode me dizer, minha rainha? E primeiramente, irmão, a sua dor, a sua confusão e até o fato de você se sentir perdido é válida. Eu não vejo como você estivesse fazendo uma tempestade em copo d'água, porque é uma situação bem delicada e é uma situação que, se você não estivesse
buscando cumprir com essa responsabilidade que foi lhe dada como sacerdote do lar, você não estaria falando, você não estaria tentando buscar ajuda ou qualquer tipo de orientação. Então, não estou aqui para lhe dizer isso não é nada, não. Isso é algo muito sério, mas é algo que eu acredito que não esteja presente só na sua casa. Acredito que você esteja trazendo para a gente um reflexo de muitos lares, onde verdadeiramente as pessoas não sabem ou não aprenderam a equilibrar ministério e família. Porque servir a comunidade, sim, faz parte da obra do Senhor, mas eu acredito que não adianta nada a gente servir a nossa comunidade se a gente não serve os de dentro da nossa casa. Eu acredito que a nossa maior prioridade, ela deve ser não só para a mulher. Nesse exemplo, a gente está recebendo o exemplo de uma mulher, mas esse eu acredito que seja uma exceção. A maioria dos relatos que eu acredito que exista seja de homens que negligenciam sua família em prol de um ministério. Então, assim, sua dor é válida, sua dor é real, eu sinto muito por ela e eu verdadeiramente lhe agradeço pela sua coragem de expor, lhe agradeço pela sua coragem de buscar ajuda e lhe parabenizo, porque isso é uma atitude de coragem, é uma atitude de honra, e eu creio que o Senhor vai honrar essa sua coragem e o Senhor vai lhe mostrar estratégia. Hoje a gente vai discutir algumas, espero que você possa colocá-las em prática. O que eu identifico que quando falamos de ministério, principalmente dentro de casa, o que eu vejo é que nós temos que eu exercer meu ministério como marido, como varão do meu lar, nos detalhes, servir a minha esposa da mesma maneira que a minha esposa vai me servir. De que maneira? Eu fazer uma janta, eu compartilhar as tarefas de casa com ela, cuidar de nossos filhos, de eu pegar um copo de água para minha esposa, um copo de café. Se ela quer um chá, eu preparar um chá para ela. Se meu filho quer lanchar, eu preparar o lanche para o meu filho, independente da idade dele. Eu tenho que servir, fazer o meu melhor para a minha família. Se eu recebo amigos dentro de minha casa, nosso propósito é servir quem vem à nossa casa. Agora, eu começo a servir mais os de fora. Eu faço tudo para os de fora. Eu empresto meu carro para um amigo, mas não tenho coragem de deixar a minha esposa dirigir o carro e nem tocar no carro direito. Eu tenho coragem de dar uma carona para um irmão aonde quer que ele vá, ou uma irmã ou um casal, mas eu ponho dificuldade em pegar minha esposa e meu filho e ir em algum lugar ou exercer um pedido que é da minha esposa. Onde está esse tipo de ministério do servir? Primeiro eu tenho que servir ao meu lar, fazer o melhor em meu lar, fazer a missão de Deus é extremamente importante, o ide de Jesus. Mas o que Deus quer que eu priorize é que a minha família esteja sempre saudável. Porque para eu ser espelho no ide de Cristo, tem que começar por mim, pela minha família. Como que uma família lá fora vai nos ver se eu não busco ser exemplo dentro de meu lar? Eu sou tudo dentro da igreja, de 4 paredes, mas eu saí, eu não faço nada para minha esposa. Tudo que ela me pede, entra no ouvido, sai no outro. Eu não tenho a coragem de pegar a toalha para ela se ela me pedir a toalha no banheiro e levar a toalha para ela. Eu não tenho a coragem de, se ela tiver naqueles dias de menina, de eu ir na farmácia ou ir no supermercado e comprar o absorvente para ela. Tem que começar por nós, a nossa família, para que aí os de fora comecem a compreender essa família diferente. E aí dentro da igreja
eu começo a exercer as tarefas, se assim for a vontade de Deus. Interessante você falar da vontade de Deus, porque em no relato dele, ele questiona: será que é essa a vontade de Deus? Que a família seja deixada de lado em nome da obra? E não, não é essa a vontade de Deus. A Bíblia, ela nos traz orientações muito sérias em questões que a família é um projeto de Deus. E se a gente olhar, todas as vezes que a gente teve igrejas fortes, dentro daquelas igrejas tinham famílias saudáveis. Elas começaram a se estruturar com a sua família. Foi de dentro para fora. Exatamente. Então, assim, não é da vontade de Deus, e a Bíblia, ela não traz respaldo para isso, para que a gente priorize a casa do Senhor e negligencie a nossa casa. Em 1 Timóteo 5:8 tem uma advertência bem interessante, e eu gostaria de trazer ela para você refletir. 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé. É pior do que um infiel. Ou seja, esse versículo é bastante direto. Ele destaca a importância fundamental de cuidarmos dos nossos familiares como um ato de fé. O cuidar da nossa família, a gente está. Até tem um versículo que diz que a fé sem obras é morta. Me mostre a sua fé e eu te mostro as minhas obras. Cuidar da família é obra de Deus, é um ato de fé, é um ato de honrar a Deus. Em nenhum momento o púlpito veio primeiro do que a instituição família. Em nenhum momento a igreja veio primeiro do que a aliança entre homem e uma mulher. Então, são fatos que muitas vezes a gente acaba não dando importância. São fatos que muitas vezes a gente está, muitas vezes com um coração tão genuíno, com uma vontade tão verdadeira de fazer a obra do Senhor, e atualmente eu não sei, poucas pessoas, eu acredito, que parem para ler a Bíblia, parem para estudar a Bíblia. Muitas vezes hoje em dia a gente está vivendo um conhecimento muito raso, onde a gente engole aquilo que nos é dito, e eu até encorajo você que nos enviou essa mensagem a ler esse versículo que eu estou falando para você e a constatar por você mesmo se é isso mesmo que ele diz, que você não fique só aqui no que a gente está falando. Então, muitas das vezes, aquele coração genuíno de fazer a obra do Senhor, e muitas vezes manipulado, porque nem todo mundo que está na igreja verdadeiramente serve, acaba se entregando mais na obra do que na família. Eu não sei se é esse o seu caso, não sei como é a sua esposa, não sei se ela está sendo manipulada ou não, mas não vejo como vontade de Deus. A vontade de Deus é que tanto você quanto a sua esposa e seus filhos, que você ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, e que ela seja uma auxiliadora idônea e ande sobre a mesma missão que a sua, que é construir uma família que reflita os valores e os princípios de Deus. E que vocês, como marido e como mulher, vocês ensinem os filhos de vocês no caminho que se deve andar. Eu sei que você possa estar se sentindo abandonado, mas eu compreendo muito a sua dor. Você não é o primeiro. Por que nós fomos sensíveis em trazer esse tema do irmão? Porque não é a primeira vez que escutamos esse tipo de relato. Já nos chegou outros relatos similares a esse, inclusive um eu conheci de perto, de um casal, ambos da igreja,
ambos fazendo a obra do Senhor. Só que um dos cônjuges trilhou um caminho diferente, buscando priorizar a obra do Senhor. Priorizou tanto a obra do Senhor que, como este aqui, negligenciou o seu lar. O casamento rompeu, a pessoa continuou em frente a seguir, seguindo a missão do Senhor, tendo 2 filhos, e também largou de mão seus 2 filhos e foi seguir a missão. Não estamos aqui para julgar ninguém. Cada um sabe daquilo que Deus conversa consigo. Deus fala de uma forma individual e sobrenatural. Quem é que não gostaria que Deus fosse mais claro e objetivo na conversa com Ele? Eu mesmo ia amar, né? Às vezes que eu estou orando, conversando e gostaria que Deus fosse mais claro, mas nem sempre é assim. Mas negligenciar o seu lar, a sua casa, seu marido, sua esposa, seus filhos, é negligenciar o Espírito Santo de Deus, porque nós somos seres em que habita o Espírito Santo. Tem um outro caso também, esse caso eu posso estar compartilhando, acontecia dentro da minha casa, onde meu pai emprestava carro para pessoas de fora, mas quem cuidava do carro do meu pai? Era eu que lavava o carro do meu pai, eu que higienizava o carro do meu pai. Na hora que meu pai estava fazendo manutenção, eu estava do ladinho dele. E ele emprestava o carro dele para os de fora. Quando chegou a minha vez, eu tive um não. Nunca dirigi, tenho 44 anos, nunca dirigi o carro do meu pai. E aí? Mas já dirigi carros de amigos. Amigos me emprestaram um carro e eu não tive essa oportunidade. Me criou uma mágoa, me deixou frustrado, me deixou uma ferida. Sim, como também eu via meu pai sendo muito bom para os de fora, levando bandejas de comida para os bares que ele frequentava, da galera do futebol, dos passarinhos dele. Ele era muito bom, mas aí chegava para minha mãe, sempre tinha uma desculpa, não pode isso, não pode aquilo. Chegava para mim como filho, não pode isso, não pode aquilo. Mas chegava nos de fora, tinha-se muitas opções. Todos de fora tinham uma excelente atenção da figura que é o meu pai. Eu mesmo não tinha essa atenção que os outros tinham do meu pai. Isso também me criou uma ferida. Ferida essa que eu fui tratando ao longo da minha evolução pessoal, buscando a Deus e falando para mim: você é um indivíduo que tem o dever de ser melhor do que seu pai, entende? E Deus pode nos trazer ferramentas para solucionar essas falhas que acabam ocorrendo. Compreende? Orarmos, buscarmos nos comunicar com nossa esposa. E você, minha rainha, o que você diz a respeito disso? Fala conosco. Acredito que a obra de Deus, ela não está, em oposição, ela está nessas eu acredito que a obra de Deus, nesse contexto, ela está em completa oposição, no sentido de você focar na obra da igreja como obra de Deus e negligenciar a sua família. Eu acredito que a obra de Deus, ela começa no lar, ela começa no cuidado. Eu acredito que o nosso primeiro altar é a nossa família, é a nossa casa. E vejo que os 2 estão perdidos. Da mesma maneira que ele está se sentindo perdido, acredito que essa esposa também possa estar se sentindo perdida. Acredito que ela esteja tão envolvida e tão, verdadeiramente com aquele coração de servo. Não sei se ela se converteu agora, não sei se não se converteu agora, porque são muitos fatores que têm que ser analisados, tem que ver o tempo de conversão, porque quando a gente se converte, é normal que a gente perca um pouco essa noção, a gente quer fazer a obra do Senhor, a gente quer abraçar a igreja, a gente quer fazer parte daquilo que está nos fazendo tão bem. Então, assim, eu vejo que são vários, vamos dizer, vários caminhos que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar também se essa
mulher, ela não sofreu nenhum trauma forte e ela está como válvula de escape a igreja. A gente tem que ver também se ela não cresceu dentro da igreja e isso foi o que ela viveu a vida inteira. E de repente, quando esse marido a conheceu e casou com ela, tinha expectativa dela mudar. Então, assim, é muito superficial para a gente, através de um texto, tentar mapear. É algo que não tem como. É algo que a gente pode apenas fazer suposições, porque verdadeiramente quem conhece a sua esposa é você. Quem vai saber o porquê que isso está acontecendo é você. E não cabe a mim julgar. Eu posso lhe dizer que esse não é um caminho aconselhado pela palavra de Deus. A palavra de Deus, inclusive, em Timóteo 1 Timóteo 3, 4 e 5 tem um ponto bem interessante que diz o seguinte: E governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, pois se alguém não souber governar a sua própria casa, como cuidará da igreja do Senhor? Embora este versículo ele está se referindo à liderança, aos presbíteros, que eles tinham que ter essa administração de casa, mas ele não se aplica só aos presbíteros, ele se aplica a qualquer pessoa que deseja trabalhar na casa do Senhor. A sua casa, ela primeiramente, ela precisa estar em ordem, para depois você ir servir a comunidade, você contribuir com a sua igreja, porque isso também faz parte de ser cristão. A gente servir a nossa comunidade, a gente agregar valor a outras pessoas. E muitas vezes a gente faz isso sem nem necessariamente estar dentro da igreja. Muitas vezes a gente faz isso com um vizinho que está precisando da nossa ajuda. Muitas vezes a gente faz isso com um familiar que pede ajuda. Muitas vezes a gente faz isso com alguém que está precisando apenas de uma escuta. Então, fazer a obra do Senhor, eu entendo, tá? Como que ela não fica só na igreja. A igreja é um lugar de adoração, é um lugar de comunhão, é um lugar onde há a presença do Senhor, mas também há a liberação de bênçãos espirituais, que é quando os irmãos estão em comunhão. Mas a palavra também diz que onde dois ou mais estão presentes, ali o Senhor se faz presente. Então, a igreja somos nós. Então, eu preciso cuidar desse primeiro ministério que o Senhor me entregou, que é a minha família, que é o meu marido, se tiver filhos, os meus filhos, a minha casa. Eu preciso cuidar desse ministério. E esse ministério, se der para mim ir para a igreja, se eu tiver um compromisso familiar e a igreja, eu vou para o meu compromisso familiar. Eu deixo a igreja e vou para o meu compromisso familiar. Muitas vezes eu sou até criticada e julgada porque eu entendo o papel da igreja, eu entendo que a gente tem que congregar como cristãos, faz parte, mas eu entendo que o meu principal ministério é a minha família e a minha família, ela deve ser um culto de adoração ao Senhor. Eu preciso adorar em todos os lugares que eu estiver. Um lugar onde a palavra do Senhor é ensinada, onde o lugar onde a palavra do Senhor é ministrada. Eu seguiria alguns caminhos, eu tentaria entender o que levou e por que a sua esposa está agindo assim. Não, eu compreendo que se eles forem novos convertidos, eu vou dizer que é bem normal. É o primeiro amor. Você quer agradar algo que está te fazendo muito bem, algo que está te trazendo uma paz interior absurda. E nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando de Jesus Cristo, que, que se deu por nós na cruz para redimir todos os nossos pecados e assim foi levado por Ele.
Então, o que a gente conseguir fazer de melhor, de extraordinário, para agradar a Deus, nós vamos fazer. É muito bom quando a gente consegue exercer uma função e ao final dessa função, a gente fala: "Deus, muito obrigado, porque aqui eu me doei, aqui eu fiz algo que eu nem esperava eu conseguir fazer, mas o Senhor me capacitou. E aqui eu fiz, deu tudo certo, obrigado, Senhor". E de repente vinham as lágrimas, porque você ficou tão feliz de poder fazer algo para Deus, que isso é extraordinário. Isso é muito bom, é como se você pudesse agradecer a Deus com um abraço, porque Deus nos dá vida, saúde, nos protege de tantas coisas que nós não conseguimos mensurar no nosso dia a dia. E realmente o mínimo que às vezes a gente consegue como pessoas, seres humanos, carne, exercer para Deus, e é uma forma de agradecer, e o primeiro amor quando a gente, se converte, é extraordinário, realmente. Então é muito importante, casal, vocês terem essa compreensão, porque um vai ser mais sensível do que o outro. Mas o importante é vocês conversarem, conversarem, exercer o poder da comunicação. Quando nós olhamos para o altar e vemos, né, os os ministros do Senhor em cima do púlpito falando bem, se comunicando bem, falando da palavra, a gente tem assim: "Nossa, como que eles conseguem gravar os versículos, os capítulos, os versículos, né, e falar com uma facilidade da palavra de Deus". A gente também anseia por isso, a gente também deseja por isso, principalmente quando somos novos convertidos, e aí é tantas emoções que vão sendo causadas ali naquele início, só que sempre vai ter um com mais sensibilidade do que o outro. E aí é o momento dessa compreensão do que cada um individualmente está espiritualmente conectado com o céu, com Deus, porque é individual. Então temos que também ter um pouco de reflexão nesse momento. Porque da mesma forma que pode ser a sua esposa, neste caso, pode ser você. Mas o importante é da mesma forma que a gente vê esses comunicadores em cima dos seus altares, sendo instrumentos, ferramentas de Deus para trazer a boa palavra a nós, de a gente trazer para dentro de nossos lares o poder da comunicação, da simplicidade de sentar e conversar com a sua esposa. E aí, dentro dessa comunicação, até começa algumas sugestões que a gente te daria. Converse com a sua esposa. Tente entender por que que ela está se doando tanto para a igreja, por que que ela está tão empenhada em fazer a obra. O que aconteceu sempre foi assim? E aí são perguntas que é você que tem que se fazer. Se necessário, se faça e responda ela anotando, anote para você ter clareza do que está acontecendo. Você vai conversar com ela e você vai entender. Ela é nova convertida? Não é? Ela sempre foi assim, de fazer a obra de Deus, de se envolver? É algo que faz parte dela? Não é? Ela sofreu algum trauma e ela está usando essa obra de Deus como válvula de escape? E aí, dentro do que você for conversando, do que você for descobrindo, você vai desconstruindo o que precisa ser desconstruindo e fortalecendo o que precisa ser fortalecido. Porque você vai saber. É muito fácil para mim chegar aqui e para o meu marido chegar aqui, a gente faria isso, 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 mas não tem como, porque nós
temos a nossa história, nós temos a nossa vivência, nós temos a nossa experiência e você tem a sua. Então, a gente não tem como pegar essa experiência que você está nos passando, transformá-la ela em uma receita e dizer, faça isso que vai dar certo, porque o que dá certo para a gente pode ser que não dê certo para você. Então, o primeiro caminho é esse, vai conversando, vai descobrindo o que você precisar desconstruir, você desconstrua. O que você precisar reforçar, você reforce, sabe? Você fortalece. E a partir dessa conversa, a partir desses conhecimentos que você vai estar administrando, você vai tendo sua ação do que você vai fazer, do que você não vai fazer. Verdade. Porque o melhor é você analisar. Eu vou trazer uma conjectura. Nós recebemos a mensagem do irmão, mas não, mas é muito delicado porque nós não temos a compreensão de como é a vida dentro de sua casa, de seu lar no dia a dia. Eu conheço pessoas incríveis que tentam se desdobrar em meio ao trabalho, em meio à missão do Senhor. Porque você dividir vida profissional, casa, vida profissional e ministério é um desafio muito grande. É muito grande. Só Deus, quando você é chamado, para você conseguir trilhar e Ele vai te orientando o melhor caminho. Mas tem muitos que têm essa missão onde o marido tá dando todo o suporte em sua casa e a esposa está na igreja participando do almoço, que vai ser aquele almoço beneficente, para trazer recursos para fazer uma cantina, para melhorar a salinha das crianças, para melhorar o banheiro. Então, ela está nessa missão, enquanto você, de repente, está dentro da sua casa, cuidando das tarefas de casa, dos seus filhos. Mas aí, quando é chegado o momento, você vai lá e busca a sua esposa, participa daquele momento, ajuda a limpar, ajuda a organizar, vem com ela, vem conversando sobre os acontecimentos que ela participou. E aí você vai começar a entender e compreender como está sendo feito isso. Aí vem o outro momento, ela de repente vai estar em casa fazendo as tarefas e você está lá exercendo a sua missão com o seu talento que Deus te deu, de repente fazendo uma manutenção na igreja, cuidando das luzes que queimaram, que deram curto, você está ali, de repente você está ali para fazer uma pequena manutenção da obra, mas a sua esposa não vai poder estar com você porque o talento que Deus te deu é diferente dela. Nesse momento, ela não vai estar ali. De repente, você está ali se dedicando à obra do Senhor para fazer a boa manutenção braçal da igreja, junto com outros irmãos, e vai demorar 1 dia, 2 dias, 3 dias, vai te deixar cansado, porque você vai vir do trabalho, vai chegar em casa e vai direto para a igreja para fazer a missão do Senhor. Então, vocês têm que ter essa compreensão, essa paciência e essa compaixão um com o outro. E conversar sobre estes acontecimentos individuais, porque enquanto ela está lá em casa, cuidando das tarefas da casa, do filho, almoço, janta, contas, entre outras coisas de casa, você está na obra do Senhor. E aí, a partir do momento que você volta para casa, vocês conversam sobre o acontecimento que você participou e passa para ela. Aí começa a comunicação e a compreensão um do outro. Isso é o que Deus quer. Isso é fazer a obra de Deus. Mas tem que ter a compreensão com a sua esposa e a sua esposa com seu esposo.
É uma via de mão dupla. Em meio às dificuldades, a comunicação. Tenha essa empatia. Converse com a sua esposa. Quando ela chegar, pergunte a ela: "E aí, amor, como é que foi? Me conte um pouco, quero estar por dentro". De repente você vai começar a compreender mais se realmente está havendo a negligenciação dentro de sua casa. De repente ela tem mais tempo de convertida do que você. Então é normal esse início do primeiro amor. É novo, mas conversar, você ter interesse no que ela está fazendo, no que ela está exercendo na igreja. E a partir do momento em que você começar a puxar dela, realmente com boa intenção, você conversar com a sua esposa, como é que foi o momento em que ela estava lá na igreja, exercendo as tarefas, você vai começar a compreender. E conforme você vier a compreender, talvez vai ficar mais claro, vai ter mais luz para vocês. E aí, nesse papo que vocês vierem a ter, vai fazendo as coisas de casa. Glória a Deus, peça a Ele entendimento, peça a Ele sabedoria, peça a Ele paciência, peça a Ele compaixão, peça que Ele te dê estratégias para que você venha desenvolver juntamente com a sua esposa, porque a gente não sabe se é um chamado ou não, se é o primeiro amor ou não, e isso quem vai saber é você, ela e Deus. Então, ore a Deus, peça a Ele que Ele te dê, que Ele abra os seus olhos e que Ele abra também os olhos da sua esposa, para ela ter um entendimento e o equilíbrio entre a obra do Senhor, a responsabilidade com lá, a responsabilidade com a família. Eu vou dar um exemplo nosso, e ela já já ela vai abrir o sorrisão. Houve alguns momentos aqui em casa, principalmente em relação ao nosso filho, que nós temos que ensinar o nosso filho no caminho. Essa é a nossa missão. Ensine o filho no caminho, com exemplo, com atitudes da nossa parte. Mas aí eu tinha uma visão de que quando nós recebíamos visitas de criança, ela pegava o copo de água, quase que dava na boca da criança. Ela pegava o lanche e dava na mãozinha da criança. Pegava mais não sei o quê e dava na mãozinha da criança, porque aqui o nosso propósito, como trabalhamos com área infantil de crianças por um longo período de tempo, então o propósito era, não, entre o nosso filho e na casa dos outros, vamos trazer as crianças para a nossa casa, onde a gente vê tudo o que está acontecendo. E nós fazíamos o melhor para receber as crianças. Só que a minha esposa, ela era sempre desse jeito, fazia-se tudo para as crianças. E na hora que o nosso filho pedia um copo d'água, era não. Na hora que o nosso filho pedia alguma coisa, era não. Era não, era não, era não, era não. E o nosso filho ainda é pequeno. Hoje, É filho verdade, tá tudo com, que ele está falando. nosso filho hoje está com 15 anos. Mas isso eu estou falando numa época que ele era bem menorzinho. Eu cheguei para minha esposa, eu sou o sacerdote do meu lar, mas eu espero o momento certo, a hora certa, de como instruí-la para edificá-la. Porque não vai adiantar eu chegar, senta aqui, dá esporro. Não, nada vai adiantar. Ela vai ficar irritada comigo, vai ficar chateada, sabe? Eu vou ferir a minha esposa desnecessariamente. Então, eu tenho uma capacidade que Deus me deu de ensinamento que eu espero tudo a hora certa, o momento certo para tudo. Porque eu compreendo que para você aprender algo, você tem que querer aprender, mas tem que vir de dentro. Tem que vir do seu interior. Não adianta você querer aprender algo por pressão de qualquer. Não dá certo. Tem que vir de dentro. Então, eu sempre espero o momento oportuno. E aí, esses momentos iam surgindo, eu ia falar, amor, poxa, meu amorzinho, você é a mulher mais inteligente que eu conheci na vida. Você é a mulher mais extraordinária que eu conheço na vida.
Uma mulher que eu admiro, que eu respeito, que eu amo de paixão, considero, tenho tudo por você. Nós temos um filho e resolvemos ter um filho só. O que que nos custa levar o copo para o nosso filho? Não é mimar, é saber lidar com isso. Na construção humana dele, nós temos que saber lidar, porque um dia ele vai ter a família dele. Então nós temos que ensinar o nosso filho no caminho, com gentileza, e ensiná-lo a ser grato. Então eu cheguei para minha esposa e trouxe recomendações para ela. A partir de então, ela passou a agir diferente. Primeiro eu tenho que cuidar do meu filho. Primeiro eu tenho que cuidar da minha casa. Primeiro eu tenho que cuidar do meu lar antes de eu cuidar dos de fora. Eu tenho que cuidar da minha esposa. Vou abrir uma observação particular também, que esse é o propósito do Tá na Rotina, trazer exemplos construtivos desse casal junto desse tema. Eu busco fazer o possível para servir sempre a minha esposa, o meu filho. Eu não me importo, meu filho está com 15 anos, eu preparo o almoço dele, levo, entrego para ele, preparo o lanche, entrego para ele. Tô mimando, não. Eu tô educando um homem, estou transformando meu filho num ser evoluído, para que quando ele chegar ao momento certo, ele possa replicar isso com muito amor, muita sutileza para sua família. Então não me custa nada eu fazer o possível para servir a minha esposa, de eu abrir a porta do carro. Eu busco me policiar sempre. Eu não abro somente a porta do carro para minha esposa. Claro que vai ter exceções, momentos que eu não vou abrir a porta do carro para ela. Mas eu não abro só para ela, eu abro também para o meu filho. Não é um cuidado somente do veículo, por bater a porta, não é isso. É pequenos atos de gentileza. E eu vou servir, eu faço o melhor para dentro da minha casa. Se for possível eu poder servir na igreja, eu vou servir na igreja, de 4 paredes. Mas antes, eu tenho que ter a confirmação de Deus. Se ele falar comigo, assim como ele falar contigo que está nos assistindo, beleza. Mas aí eu tenho que saber lidar com isso. Deus ele não vai tirar você do seu melhor para a sua família, que você está se dedicando, se doando, sendo um grande marido, sendo uma grande esposa, agindo de super gentileza com seu marido, agindo de super gentileza com a sua esposa, e de repente você começar a exercer tarefas dentro da igreja e começar a deixar tudo isso que você semeou definhar. Deus não quer isso. Então, a construção é a nossa família. Lembre, a família tem a rocha que é Deus. A casa construída na rocha é a família. Pode vir o vento, pode vir a chuva, nada irá derrubar. Eu saio, vou fazer a boa obra de Deus, retorno para minha casa e faço o meu melhor ainda para minha esposa, para o meu filho. Recebo amigos dentro de minha casa. Vou fazer o melhor que eu puder fazer para quem eu receber dentro de minha casa. O meu melhor é, se eu tiver apenas um pão com mortadela, que é o meu melhor, e um copo de água, esse é o meu melhor que eu tenho para oferecer mediante aos meus recursos. Mas se eu tenho material para fazer um banquete, eu vou fazer um banquete, porque onde está uma pessoa ou mais, ali está Cristo. E aí, a próxima sugestão que eu lhe dou é busque um casal maduro na sua igreja, um casal para mediar essa situação. Se o seu pastor, ele não foi tão maduro, de repente não estava num dia muito bom, eu acredito que você na sua igreja deva ter um ministério de casais, um ministério de famílias. Se não for na igreja, se você não se sentir bem em buscar na igreja, busque fora da igreja um casal que tenha experiência, que tenha vivência de relacionamento, um casal que assim que esteja maduro em seu relacionamento, que ele possa atuar como um mediador entre você e a sua esposa, que ele possa atuar como trazendo orientações práticas para você, para sua esposa, que venha fazer tanto você
quanto a ela refletir e que de repente vocês possam até vir a trabalhar juntos em um ministério. Outra dica que eu acho interessante você refletir é: por que não fazer uns cultos no lar? Por que não marcar um culto no lar? E aí você vai trazer a sua esposa para casa. Você vai trazer ela, se ela serve na igreja, então o culto no lar, a casa vai ter que estar bonita, geralmente tem que estar arrumada, cheirosinha, sabe? Você vai se envolver também no culto do lar. Você vai estar ali, você vai estar vendo como é que ela é, como é que ela interage, como é que é essa experiência para ela de servir a Deus, como que ela se sente, como é que está o coração dela, sabe? Você vai estar acompanhando de perto e você vai estar trazendo ela mais para casa. Aí você vai envolver os filhos de vocês, você vai envolver amigos mais próximos, você vai envolver as pessoas da igreja que trabalham com ela. E aí você pode até traçar umas estratégias para pedir ajuda para essas pessoas que estão com ela, para quando ela se oferecer para ajuda, um exemplo, para dizer não algumas vezes, sabe? São estratégias que vale a pena você explorar para você encontrar um equilíbrio, para você conhecer esse lado da sua esposa também, a experiência dela de servir a comunidade, e de repente você até se envolve, de repente você até começa a se envolver na obra, você começa a tomar gosto e daqui a pouco vamos imaginar que está você, ela e os filhos, todo mundo envolvido. Assim, são estratégias que eu usaria, mas volto a dizer, cada casal é única, cada família é única, cada um sabe as experiências, as vivências, o que construiu, o que é melhor e o que não é melhor. Então, mas Deus é o grande idealizador da família. Então, você vai orar e pedir para ele confirmar no seu coração se essas estratégias que a gente está trazendo aqui como estratégias que a gente colocaria em prática, se elas são válidas para você ou não. Aqui, por exemplo, desde o início, nos ministérios que nós compreendemos que foi um chamado de Deus, nossa decisão foi fazer tudo juntos. Então, nós, quando iniciamos, alguns anos atrás, no Ministério Infantil, trabalhamos muitos anos no Ministério Infantil, até por questões do nosso filho, éramos juntos, os dois juntos, dentro da sala, os dois davam aula, então um preparava dentro do seu talento, um preparava a aula, o outro executava, e assim nós íamos fazendo. Enquanto um estava dando aula, o outro estava cuidando das crianças. Por exemplo, na maioria das vezes, a gente preparava a aula junto e eu ministrava. Mas aí tem uma questão extremamente importante. Toda criança, ela quer atenção, ela quer um pouco de carinho, ela quer se sentir acolhida. Então, nesse momento, ficava por conta da minha esposa. Eu me mantinha distante das crianças, brincava, divertia as crianças. Então, eu fazia tudo para interagir com as crianças. Mas no momento do afago, eu deixava por conta dela, entende? Então ela que abraçava, ela que beijava, Então toda essa parte ficava por conta da minha esposa. E assim foi. Chegou um momento que não deu mais para continuar no ministério, por conta do meu trabalho, a gente morando longe, mas a gente foi orando a Deus, e assim, até que, né, nessa questão chegou ao fim. Chegou ao fim, nós, Fábio e Raquel, de ajuda lá, no caso, ministrando aula para as crianças. Mas até hoje, nós ajudamos, de alguma maneira, o Ministério Infantil, sempre que a pastora precisa da nossa ajuda, com o nosso talento, né? Então, a gente sempre busca ajudar de alguma maneira, porque a gente tem aquele carinho. A gente junto. Você pode estar fazendo isso também na sua casa. Está trazendo o que ela trouxe de sugestão,
fazer um momento de oração, de conversa, receber amigos. Nisso que você recebe amigos, vocês fazem um lanche, vai deixar a casa arrumada, você vai participar dessa produção junto, vai estar recebendo pessoas na casa de vocês, vai estar recebendo crianças, vocês vão orar junto, vocês vão falar sobre a palavra. Aí, de repente, enquanto um está fazendo uma tarefa, se tiver muitas crianças, o outro faz uma outra tarefa com as crianças, e aí vocês vão fazendo essa obra E, de juntos. repente, essa estratégia de trazer o culto para o lar é uma estratégia que pode, eu acredito que pode, fortalecer muito o vínculo emocional de vocês dois. Com certeza. Porque você vai estar envolvido no que, pelo que você falou, a sua esposa é muito envolvida. Então você vai estar tendo um outro olhar, porque a mulher, em relação a se doar mais, em ter mais sensibilidade à dor do outro, em ter mais compaixão, em ofertar mais ajuda, ela é bem mais ativa trocentos anos-luz do que o homem. Então, com essa sugestão de trazer o culto para o lar, eu acredito que essa possa ser uma estratégia que venha fortalecer esse vínculo emocional de vocês dois, que você vai poder conhecer mais a sua esposa, conhecer mais a intenção do coração dela, esse coração de serva. Sim, são todas caminhos que a gente está lançando, mas cabe a você orar e pedir a Deus para confirmar. Porque, meu irmão, é ele que é o idealizador da família, foi ele que criou, foi ele que fez o primeiro casamento, foi ele que instituiu e deu o manual. Então, você orando a ele e pedindo que confirme ou não essas estratégias dele, ele vai te direcionar, ele vai te mostrar o caminho que você deva seguir, o caminho que você deva se posicionar. E não deixa de fazer o seu papel de pai, não deixa de fazer o seu papel de marido, não deixa, de estar ali servindo a casa, porque relacionamento é isso. Tem momentos que você vai se doar mais do que a sua esposa, e tem momentos que a sua esposa vai se doar mais do que você. Isso faz parte da construção do relacionamento. E não fique sozinho, sabe? Busque ajuda. Você tentou falar com um, não conseguiu, tentou falar com o outro, não conseguiu. Busque meio de não se isolar, sabe? Porque a sua dor é uma dor real e é uma dor que eu acredito que esteja presente em muitos lares onde, eu acredito, tá? Não tenho dado isso daí, eu que acredito, onde esses lares, só que é o oposto. Eu acredito que seja o homem que se dedique mais e a mulher tenha que abraçar a questão da família sozinha. Então, assim, Deus é restaurador de famílias, para o Senhor não existe nada impossível. Ore a Ele, peça estratégias, peça que Ele confirme, sabe? Estude também os papéis da família, o que a Bíblia diz sobre família com a sua esposa. Faça um momento de devocional de casal com ela. Você peça a ela, já que ela está mais envolvida na obra, você fala: ai, meu amor, tal dia vamos fazer um devocional de casal? Eu gostaria de falar sobre a família. E aí você vai reforçando na mente dela o que a Bíblia diz a respeito. Porque ela por si só, ela estudando, ela lendo, a palavra vai entrando, a palavra vai cortando, a palavra vai trazendo reflexão e mudança de comportamento. Vou dar uma dica rapidinho, começando por você que está me ouvindo, você, varão, você que nos mandou esse relato. Comece por você trazer exemplos simples para você aplicar. E eu acredito que, se você aplicar, em 2 semanas você vai obter resultado. Em 2 semanas você vai obter resultado. Primeiro, você vai fazer o quê? Você vai conversar com a sua esposa, justamente. Trazer a sua esposa, conversar com ela para trazer um momento de conversa, de oração da Bíblia
de Deus, fazer o culto dentro do seu lar. Nesse momento oportuno, você vai fazer o quê? Você vai fazer um coffee break para receber essa meia dúzia. Não precisa ser muitas pessoas, não. Meia dúzia de pessoas, os casais mais próximos de você da igreja, ou que moram próximos, ou de repente vizinhos, para vocês receberem. Vocês vão fazer um coffee break. Você vai ter nesse coffee break biscoito, café com leite, pãozinho, aquele pãozinho bisnaguinha, chocolate quente, um mate, uma garrafa de mate ou mate pronto, biscoitinhos, uma caixinha de suco para as crianças, faz um bolinho, você vai ter ali um coffee break para recepcionar aqueles que você vai receber. Só que antes, nesse momento todo, para você receber as pessoas, o que você vai fazer? Ponto 1, você vai orar com a sua esposa. Ponto 2, você vai arrumar toda a casa para receber os amigos com a sua esposa. Ponto 3, vocês vão conversar da palavra que vocês vão estudar para entender e compreender, ok? Você vai preparar o que agora? Se você for receber as crianças, separe papel, caneta, lápis de cor, um filme cristão para botar na televisão para as crianças, Bíblia para as crianças estarem lendo, desenhos infantis de Jesus, dos 10 mandamentos, que pode ser, tem vários hoje na internet de Moisés, figuras animadas, para você imprimir e deixar para as crianças desenharem e também as crianças serem de participação sobre a palavra de Deus. Nesse pequeno evento que você vai estar fazendo de receber pessoas na casa de vocês, você já vai começar a compreender todo esse mundo que está na igreja, o que ela está fazendo lá. E ela vai ficar muito feliz, porque nesse pequeno ato que você começar a vir a ter com a sua esposa, ela vai ficar muito feliz, ela vai se sentir que você realmente quer participar e ela está vendo em você também a pequena mudança. Talvez é isso que também ela está esperando de você, que você busque a Deus como sacerdote de seu lar. E aí você vai fazer aquele coffee break, você vai abrir a porta, você vai conversar, você vai trazer os amigos dentro de sua casa, você vai participar daquele coffee break, você vai orar junto, vocês vão conversar sobre a palavra, vocês vão interagir juntos, e depois, quando vocês se despedirem desses amigos, o que vocês vão fazer? Vocês vão conversar sobre este momento que vocês tiveram dentro da casa de vocês. Então, o que vocês vão estar fazendo? Vocês não estão na igreja, vocês trouxeram a igreja para a casa de vocês. E aí vocês vão ter conversa. Em mais um momento vocês vão orar. Em mais um momento vocês vão estar fazendo a vontade de Deus. Fazendo essas boas práticas, 2 reuniões de repente, uma a cada semana, vocês vão se antecipar nessas pequenas produções de quem chamar, de quem participar. Essa participação de vocês em 2 semanas. Vocês fazendo isso juntos, eu acredito que vai haver uma mudança extraordinária no casamento e na relação conjugal de vocês. Este é Tá na Rotina. Tá na Rotina é um podcast voltado para casais. Aqui nós conversamos para edificar a sua vida, trazermos exemplo e mais o que, meu amorzinho? Os exemplos, reflexões, cotidianas, né, de assuntos que são extremamente relevantes na construção de um relacionamento. Buscamos trazer luz a esses assuntos como forma de dialogar e até mesmo criar estratégias para que venham fortalecer essa construção de relacionamentos saudáveis e manter esses relacionamentos. Eu vou estar disponibilizando um PDF para vocês. Vocês deixem aqui na descrição, tá? Podem entrar também no @fabiocorreia.oficial no Instagram, no nosso direct, ou então no eu.raquelcorreia. Tá aqui também no vídeo, aqui em cima, ó, vocês vão ver aqui que tem o QR Code. Vocês também podem estar acessando o QR Code. Só botar o celular para ler, já vai estar direcionando para o nosso Instagram, ou deixando também aqui, mas eu acho que lá é melhor. E eu estarei disponibilizando um PDF sobre como você montar esse pequeno evento do culto no seu lar, tá? Vou estar mostrando passo a passo, como você
fazer um coffee break com poucos recursos. Você vai fazer um coffee break ali para estar recebendo até 6 pessoas, gastando praticamente nada e fazendo algo extraordinário ou pedindo para levar. Vou estar deixando nesse PDF. É só você entrar no nosso direct que eu vou estar disponibilizando lá para vocês esse PDF para você. Vocês podem estar percebendo que a minha esposa está meio quietinha hoje, né? Eu estou até falando mais do que ela, porque ela está com dor de cabeça muito forte e ao ponto de não conseguir tocar, e eu acredito que a minha voz está incomodando um pouco ela, né? Então ela está um pouquinho quieta porque ela está com muita dor de cabeça e é isso. Estou aqui no compromisso que eu agendei com ele. Então, se eu agendei, mesmo com dor de cabeça, eu tô aqui, não me importa. Tá aqui. Então, meu irmão, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. O Senhor é um restaurador de família, foi Ele que criou a família. Eu creio que se você pedir ajuda a Ele, tenta seguir algumas dessas recomendações, mas primeiro você ore a Ele, e peça a Ele confirmação se essas orientações vêm dele ou não. Deus continue te dando forças, te dando sabedoria e te ensinando a fazer o seu papel de sacerdote. Não desista de sua família, não desista de sua esposa, não desista dos seus filhos. Continue fazendo o seu melhor, continue fazendo o seu trabalho como sacerdote, líder do lar. E verdadeiramente eu espero que você faça esse culto no lar e que você cresça espiritualmente com essa experiência. Receba o nosso abraço, venha o nosso abraço. Iremos orar por você, orar pela sua família. Muito obrigada a você que ficou até aqui conosco e a você que nos deu essa sugestão de tema. E se você quer nos trazer também uma sugestão de tema, fique à vontade, pode deixar nos comentários, mas se for muito particular, você pode nos enviar através do nosso direct, tá? Obrigada, um grande abraço e nos vemos no próximo episódio. Tá na rotina toda terça-feira às 19 horas, toda sexta-feira às 19 horas. Aproveite para curtir, compartilhar com amigos, conhecidos e familiares e não deixar de ir lá e sininho para que todos os vídeos que postarmos você receber a notificação e já está ciente que já tem um episódio novo para você. Aí, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá na rotina. Valeu.